Fala galera, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Estamos no Pensa Alto Podcast, onde meu convidado pensa alto e eu aprendo, e a gente vai acabar aprendendo junto. Hoje eu tô com o Eric e a gente vai aprender bastante coisa sobre educação financeira. Parece que essa expressão é a expressão da moda, né, Eric? Isso. Obrigado pela sua presença aí. Espero aprender bastante. Pensa alto aí, meu irmão. Claro, obrigado você pelo convite, é um prazer. Conte comigo aí pra gente aprender junto. Cara, muito se fala de educação financeira. Uhum. E para se falar de educação financeira é porque o pessoal tá sem dinheiro. Como tá o panorama aí de dinheiro, né, das pessoas? Estão endividadas no Brasil, não estão? Como que tá hoje isso daí, cara? Olha, já teve maior na pandemia, mas ainda é um patamar muito grande de endividamento das pessoas. E isso, na verdade, acaba afetando não só a pessoa física, Uhum. mas sim a sociedade como um todo. Porque se você não tem dinheiro, você não consome. Se você não consome, as indústrias, o comércio não vende. Você não vende, você gera desemprego, e gerando desemprego, você gera mais endividamento. Então é uma bola de neve que vai se criando, né? Então, Aí você falou que a pandemia tava pior. na Agora tá pandemia melhorando. tá melhorando. Já Mas os últimos dados da economia são desemprego na faixa de 6, mas 7%. o pessoal contesta isso, hein? Que a metodologia mudou. Então, não é que a metodologia mudou, tá? A metodologia sempre esteve presente. É que tem alguns governos que confiam mais, outros governos confiam menos. Tá. O que dá para falar sobre isso é que ambas as agências, elas são confiáveis, tá? Tá. Então, hoje, o que você tem, que é o chamado abaixo de 10% de desemprego, é chamado de pleno emprego. É como se você não tivesse emprego. Tá. Desemprego, como se você não tivesse desemprego. O que você tem que tomar cuidado é que, na hora de fazer a pesquisa, por exemplo, se vier perguntar para o Rodney, Rodney, você está procurando emprego? Se o Rodney pegar e falar, não, não estou procurando emprego. Se ele tiver, por exemplo, se ele não precisa estar empregado, Não, mas quem não precisa estar empregado? então, você pode ter uma Só se eu empresa. for rico. Ah. Você pode ter uma Ah, empresa. mas Aí você não está procurando mas aí o emprego. pessoal tá falando o seguinte, até o pessoal tá falando o seguinte: muita gente tá abrindo MEI e tal, porque é a única forma de ser contratada Uhum. hoje. E aí não tá conseguindo contrato, mas ela tá desempregada. Não, mas aí não é considerado desempregado, porque ele tem uma empresa. Então, aí Mesmo que eu não esteja faturando? não, o que a pergunta diz é: está procurando emprego ou não está procurando emprego? Se a pessoa disser na pesquisa que não está procurando emprego, ela não é considerada desempregada, tá? E partiu de 2 anos desempregado, ele entra numa força que a gente chama de inativo. São inativos. Aí não. Aí ele não conta como desemprego, ele já está mais de 2 anos Nossa, não, desempregado. esse aqui, esse modelo tá meio. Esse modelo é mundial? É modelo mundial. Ah, entendi. Entendeu? Então, não é uma questão de governo, de política, é uma questão de metodologias de pesquisa. Tá. Então, é isso que tem que se tomar um certo cuidado. E aí tem governo que joga isso para um lado negativo, tem governo que joga isso para um lado positivo, E a imprensa vai, e vai. aí a imprensa vai manipulando isso da maneira que ela quer. Então, vai ter Entendi, canais que apoiam mais um político, vai ter canais que apoiam mais o outro, e vão ter canais que estão no meio termo. Que ó, eu entendi, acho que não vale nem a pena entrar nessa seara, qual canal é qual canal. Mas é isso que se trata. entendi. Pô, então cada governo pode manipular a mesma informação jogando na imprensa, e a imprensa estando a favor ou contra esse Uhum. governo, um lado positivo ou negativo da economia. Pô, eu não sabia nada disso aí, cara. Exatamente, exatamente. Mas assim, num contexto geral, o que a gente pode falar? Que do jeito que era a o trabalho antigamente, que era só o CLT, isso está tendendo a ir para Não vai ter mais CLT, a verdade é diminuir o CLT, vai diminuir. vai diminuir. Hoje Pessoas empregadas vão diminuir. exatamente. Então, E vão ter um outro regime de contratação, que é o quê? O regime do PJ, o regime do MEI. Então tem muitas empresas que contratam um MEI em vez de o contratar como governo está CLT. incentivando isso. Então, para o governo, isso não é tão bom. Não é Por bom? quê? Porque no Mas CLT recebe imposto, então, arrecada mas se imposto. arrecada mais imposto no CLT do que no PJ. Mas tem um lado bom que eu ia raciocinar e Hum, perguntar.
Se eu tenho menos CLT, eu vou ter menos aposentadoria, o rombo é menor. Não, Não? isso não é uma verdade. Por quê? O CLT Pensa não, alto aí, pô. o CLT não tem relação apenas, a aposentadoria não tem relação apenas com o CLT. Ah, Por quê? Você pode ter uma empresa e você ser contratado pela sua própria empresa, que você tira ah, o quê? Prolabore. O certo. Prolabore é o quê? É o dono da empresa trabalhando para a empresa, e não é apenas sócio. Então, Tá. quando você trabalha para a sua empresa, não é correto você tirar apenas dividendos, se você trabalha na empresa. Ah, O correto é você ser funcionário da sua própria empresa, ah, ok? E aí você arrecada no INSS, de acordo com o salário que você tira da tua empresa. tá. Tá? Isso, inclusive, é uma dica que eu dou para os empresários. Por Aí, ó, quê? aí, ó. Porque se você apenas tirar dividendo, Dividendos é o lucro. é o lucro da tua empresa. Por Tá, exemplo, você só pode tirar dividendo se a sua empresa dá lucro. tá, E aí, esse lucro, você pode tirar ele integral da tua empresa. tá. Porém, se o governo identificar que você também trabalha na empresa, aí tem uma política, tem uma lei que não permite isso. Você tem que ter como funcionário e você tem que ganhar como funcionário da tua empresa. Mas você pode aumentar seu salário se quiser, né? Você pode aumentar até o limite, Aí, tá certo. até onde der o que a Tá tua certo. empresa pagar. E aí você arrecada INSS. Ô, Eric, você falou que, dependendo da metodologia, eu tô ou não tô empregado, né? Uhum. E que você acabou de explicar essa parte de INSS, aposentadoria. Cara, tem muito dinheiro no mercado financeiro hoje, ou o dinheiro é o mesmo de 10, 20, 30, 50 anos? Como é esse negócio? Isso depende muito do que você quer fazer, tá? Por exemplo, hoje, se você for pegar e falar, eu quero comprar um imóvel. Tá, Hoje o dinheiro está menor do que estava no ano passado. tá. Por quê? Porque foi uma estratégia do governo com a Caixa. O que estava acontecendo? Estava tendo muito resgate de poupança. E quem financia o imóvel são as poupanças. Poupança Ah, não é outro investimento, é a caderneta de poupança. poupança. Mas Poupança. alguém coloca na poupança? Muita gente, a maioria das pessoas ainda colocam na poupança. Eu, Por eu- quê? tá, fala. Porque ela não tem a educação financeira. Hoje, se você poderia Se me. você é educado, você não põe na poupança. Não. Por, Puta que porque se pariu, você velho. coloca. O governo, os caras vão derrubar o canal, Porque cara. Você é louco? não, sim, se Ah, você é educado financeiro, caraca, velho. você tem o quê? A poupança, ela vai perder da inflação, sempre. Sempre. Você vai colocar lá, ela vai perder da Então, inflação. Então, colocar dinheiro pra perder. seu dinheiro vai desvalorizar ao longo do tempo. E você falou que a maioria coloca dinheiro lá. A maioria, porque não tem educação financeira. Caraca. Se você tem uma educação financeira e que você quer fazer uma reserva de emergência, que essa é a função da poupança, fazer uma reserva de emergência, e aí, se você quiser, a gente entra falando o Caraca. que é uma reserva de emergência. Reserva de emergência é o seguinte: quanto dinheiro eu preciso ter para eu ficar desempregado ou numa emergência? Mas, Quanto tempo 1 eu milhão. seguro? Quanto tempo eu seguro? Vai depender. O que é rico para você? 10 milhões. Não. Se eu Não, gasto 11 milhões, você não é rico. é verdade. Mas eu queria gastar uns 100 milhões por O mês, cara. rico é aquele que, por exemplo, independente do dinheiro que você ganhe, você consegue viver com a reserva que você tenha. Vamos Por quanto supor. tempo? Por Então, quanto aí tempo? que você decide. Vamos supor, se você quer ter 20 mil reais por mês de Hum, arrecadação, hoje, nas taxas que a gente tem de Selic, hum, pré-fixado, que dá hum. para fazer, você consegue quase 1% ao mês, Tá. tá, de aplicação. 1% ao mês, para você ter 20 mil, 2 milhões É guardado. mó grana. Se você tiver 2 milhões guardado É e um bom você dinheiro, hein? conseguir, se você conseguir viver com isso, com 20 mil, Hum. você precisa Ó, só. 20 mil Para tá ser rico, ótimo. você é independente financeiro. Entendi. Você não precisa trabalhar para viver. Ah, não, eu quero ter uma renda de R$ 1.500 todo mês. Eu Mas preciso ter 150 mil. mas 1.500 é puxado. Depende da. Hoje, a maioria da população brasileira ganha Quanto? um salário mínimo um pouquinho mais. É? Nós, aqui em São Paulo, que temos uma diferenciação em alguns setores, em Ah, algum percentual da população brasileira. entendi. Hoje, a população brasileira que faz uma pós-graduação, por exemplo, é em torno de 1 a 2%.
A graduação até um pouco mais, mas a pós-graduação é 1, 2% da população brasileira. E você falou que não tem dinheiro hoje Não, não tem dinheiro no imóvel, mas assim, se você quiser pegar dinheiro para desenvolver uma empresa, para você investir em algo seu para construir, você consegue captar esse um dinheiro. podcast, por exemplo. Você consegue Vou investir captar. no podcast. Você consegue captar. A gente tem algumas linhas do próprio governo que te dão dinheiro com praticamente juros de pai para filho. Por exemplo, FINEP, Desenvolve SP, BNDES, Desenvolve SP de São Paulo. São Paulo. FINEP. FINEP e BNDES é federal, Ah. tá? Mas aí, o que você precisa Mas ter? onde que eu busco esse dinheiro? O que você precisa ter? Você precisa ter uma empresa Tá, estruturada, tá, onde os seus relatórios e demonstrações financeiras reflitam a sua realidade tá. e você Mas eu monta vou aonde? Eu vou no banco, qualquer banco? no banco. Ah, mas eu não sei No onde tem banco, esse banco você entra. BNDES. Tem, aqui em São Paulo, acho que o BNDES tem na Paulista. Você consegue Paulista. fazer essas intermediações Hum. de solicitar empréstimo, por É. exemplo, Desenvolve SP, FINEP e BNDES, É. através do próprio site. Olha. Então você Você é consultor disso aí. sou consultor Não, mas se financeiro. tiver alguém assistindo agora, falando, meu, eu quero um dinheirinho aí, juros de pai para filho, que é zero, né? Entre em contato comigo que a gente vai Ó, vou montar um. deixar aqui, já, cara, já tô falando, depois de terminar esse podcast aqui na descrição, tem o contato dele, liga lá pra ele lá. Eu vou ligar pra ele depois daqui também. Cara, E, legal, e cara. você monta um projeto aonde você Você apresenta. ensina a fazer esse projeto? Eu faço esse Ah, projeto. você faz esse Eu faço esse projeto. projeto. Ah. Então, você não é apenas. Ah, Mas quanto tem de dinheiro lá? Por exemplo, eu tô assistindo aqui, sou aposentado, tenho 50 anos, sou aposentado, eu quero abrir uma mercearia. Ou eu quero abrir uma mecânica, ou eu quero abrir uma doceria, ou sei lá, eu quero abrir um podcast. Quanto tem dinheiro disponível? o dinheiro que tem lá é o suficiente para promover o desenvolvimento do país. Caraca. O que precisa? Saber como solicitar esse dinheiro. Porque esse dinheiro não é que nem você vai No banco. num lá, banco E vai lá e e pega. vai lá, eu quero um empréstimo. Não é assim. Por quê? Qual a intenção do governo? E aí eu não falo de quais políticos, e sim do governo de uma maneira geral. Tá? Qual que é a intenção Política do deles? Estado, né? Do Exato. Estado, não do governo, do Exatamente. governante, do Qual a Estado. função do governo? Federal, Promover a legislativo, sociedade, né? executivo, legislativo, Promover judiciário? a sociedade. Promover a sociedade. Como eu promovo a sociedade? Desenvolvendo a economia. É. Como você desenvolve a economia? Dando mais ou emprego ou empresas. Ah. Tá? Então, por exemplo, não é interessante apenas, né? Interessante, por exemplo, vir uma multinacional aqui, e eu aí já trabalhei em dinheiro- algumas multinacionais. Ele falou, trabalhou Tá? numa Suíça aí. Em algumas É multinacionais. Suíça, né? Exatamente. É Suíça. Suíça. Fazia doce, imagina qual que é. E essa empresa chega aqui e vai no BNDES, eu quero um empréstimo. Se ela for gerar emprego, Ah, ela consegue. ela consegue. Agora, a intenção, por exemplo, é pegar nós, pequenos empresários, E fazer essa economia aqui. girar. É claro. Só fazendo um corte aqui que o Eric tá falando. O podcast aqui tem essa função de levar cultura, levar conhecimento, mas aqui você tá vendo a infraestrutura que tem que ter roteirista, tem que ter o cinegrafista, tem que ter todos esses equipamentos. É isso, né? Também para Exato. pequenas ideias, porque assim, só nessa brincadeira de podcast, você tem 3, 4 pessoas trabalhando no background, né? Exatamente. Background. E, por exemplo, Bom, eu vou pedir dinheiro aí. não sei como Eu você não tenho. construiu toda essa estrutura, Ah, eu mas você ferrei. poderia, Eu guardei dinheiro. mas você poderia ter ido Falta um num banco. investidor também. O investidor podia patrocinar o podcast Então, aqui. muitas das vezes a gente tem o dinheiro guardado Caraca. nesses bancos de Ó. desenvolvimento, tem dinheiro sobrando. E tem dinheiro sobrando, Tem né? dinheiro sobrando. Tem dinheiro Mas sobrando. ninguém vai lá pedir. É porque E não quem pede sabe. são os grandes empresários. Porque que os caras têm esse tempo sabem, com isso. porque tem assessoria, tem Exatamente. contador, tem advogado. Tem o principal, que é o que a gente chama de CFO, ou como é chamado em Brasil, diretor financeiro. CFO, CEO. Exatamente. Que é o diretor financeiro da Aí o empresa, cara sabe. ou o que a gente chama que é o controller. O que é o controller? É o gerente de planejamento e controle Mas financeiro. então, aí é empresas grandes, né, São cara? empresas grandes. E aí, só pegando um gancho, é o que a minha empresa faz para pequeno empresário, aonde eu reduzo o custo para ter um profissional desse,
mas forneça o mesmo nível de conhecimento e de consultoria que se você tivesse um profissional desse o tempo inteiro dentro da tua empresa, que a gente chama de full time. Você não precisa, um pequeno empresário não Precisa de um precisa, assessor, ele né? precisa de um Mas tem assessor. muitas, tem algumas empresas até que eu sei disso, que já vieram procurar aqui o podcast Ah, para, né? uhum. E eles falam, eu quis entender, e muitos falam assim, não, eu viabilizo o capital financeiro do mercado para pequenas empresas. É isso, né? Então, isso daí é um tipo de consultor de empréstimos. Isso, não Não, é isso. não é isso. O que a Ah, gente faz é o seguinte: eu vou estruturar a tua empresa não só para captar recursos de terceiros, mas também fazer um bom gerenciamento financeiro para tua empresa. Por exemplo, tem muitos pequenos empresários que devem estar nos assistindo que o contador claro. fala para ele o seguinte: olha, sua empresa está tendo lucro. Hum, Só que ele olha no caixa da empresa, a empresa está no vermelho. Onde que está esse lucro? Onde está o lucro? É o capital de giro, é Ah, gestão de capital de giro. Então, muitas pessoas não sabem que existe prazo médio de recebimento, prazo médio de pagamento, taxa prazo médio de interna de estocagem. retorno, todas essas coisas também. E isso daí, por exemplo, vou te falar um negócio, vamos supor, se o teu prazo de pagamento é de 30 dias e o teu prazo de recebimento é de 90, você tem um grande problema. Você vai ter lucro e não vai ter caixa. Entendi. Porque você vai ter 60 dias no negativo até receber o dinheiro. E aí quando recebe tem que pagar os juros do que você Exatamente, do então seu você tem uma perda. Então, quem sabe fazer isso? É o contador, é o consultor financeiro, é o é o Mas profissional. deixa eu perguntar, se eu tenho uma lojinha lá, pequenininha, quero expandir, preciso de 15.000, eu encontro dinheiro no mercado com Encontra juros enco Se baixíssimos. você tiver muito bem estruturado, os teus relatórios financeiros tiverem refletindo a realidade da tua empresa e Aham. tiverem com bons indicadores, que a gente chama, como por exemplo, índice de liquidez, tá? Não Você importa o valor. Agora eu tenho uma mecânica, igual tá conversando com um colega aí essa semana. Ah, eu tenho que investir 1.000.000. Ele consegue também 1.000.000. vai depender do que ele vai Não, mostrar mas o dentro do dinheiro tem. dinheiro tem. O Ah, que vai medir, porque essas empresas também é o seguinte, ele não vai te dar dinheiro sem garantias. Vamos colocar, não é a garantia só de dar um imóvel, não. É a garantia de analisar os teus demonstrativos financeiros e pegar e falar, olha, ele está me pedindo esse valor, mas ele tem capacidade de me pagar esse dinheiro que ele está pegando de mim como empréstimo, entendi. mesmo que seja no banco público. Tá? Então ele vai analisar isso. Alguns empréstimos vão te pedir uma garantia, como um imóvel, alguma coisa do tipo. Uhum. Outros não vão te pedir. Por quê? Porque você vai analisar os demonstrativos financeiros e você vai ter como, olhando os demonstrativos, pegar e falar, ele tem capacidade de liquidez. Entendi. Eu queria abrir outro bloco de perguntas para você Uhum, e entrar na educação financeira. ok. A gente sempre ouve dizer que as crianças, os adolescentes estão perdidos. Acho que também todo mundo está perdendo no Brasil. Acho que todo mundo Uhum, está endividado, acho que todo mundo está uhum. endividado. Mas quando a gente fala de educação financeira, o que é educação financeira? Educação financeira, muitos autores, que eu nem vou citar os nomes aqui, falam que educação Não é o Gary financeira Becker, não, né? não, é alguns aí do mercado e até nacionais aí. Ah, Falam que é o seguinte famosinho de Instagram. exato, Mas o com que que é? alguns livros publicados. Falam o seguinte, vou dar alguns exemplos. Tá. Educação financeira é você não tomar café, economizar no café. Quer dizer, você deixa de viver hoje para Ah. querer viver lá no futuro, Não, mas que no fu a gente tomou um cafezinho hoje, oh, com um cafezinho certeza. bom. Ou muitas vezes alguns exemplos que Isso é errado. exatamente. Eu não eu costumo pegar e falar, Você é professor, né? eu gosto Você de é professor, é assessor, tem sua empresa, né? Trabalhou em exatamente. multinacional, né? Hoje Tá, eu foco mais na minha empresa como consultor, assessor, como tá, um diretor financeiro para pequenas e médias empresas. tá. Sou professor, porque professor eu acho que é uma função Ó, todos maravilhosa. os contatos aí dele, vou deixar aqui embaixo. Depois, se você curtiu esse podcast, tá curtindo essa fala, entra em contato com ele aí. Ele faz consultoria, faz palestra que eu sei, dá aula, aquela coisa toda. Mas aí embaixo, aqui na descrição do vídeo, você tem os contatos. Ah, Então, e você olha, por exemplo, vou dar um exemplo. Ah, eu quero economizar, não vou mais jantar fora. E vou dar até um exemplo de um dos autores de alguns livros aí. Ah, eu vou na casa do meu pai, porque meu pai gosta de jantar fora num sábado à noite e ele paga a e minha. ele paga a conta. Putz, você tá Então, quer explicando. dizer, você está passando o seu custo por um terceiro. Isso não é inteligente. Não, Não. isso daí é Outra, sacanagem. exatamente. A primeira coisa, educação financeira, é se pagar primeiro. O que, que é se pagar primeiro?
Você, num primeiro momento, não é começar assim, muitos falam, ah, você tem que economizar 30% do seu Eu salário já ouvi falar isso no aí. mínimo. Não, você tem que começar, mesmo que seja com R$ 10, com R$ 5. Você Você tem, tem que consumir menos do que você ganha. primeiro, Esse é o princípio. consumir menos que ganha é o princípio. Tá. Começar com uma consciência poupadora. O que que é a consciência poupadora? Mas não é na poupança, né? Não. Em- A Com, poupadora não é a com poupança. R$ 30 você consegue investir em títulos públicos, você consegue investir na bolsa, Tá. tá? Com R$ 2 você consegue comprar uma ação das empresas. Com R$ 2 você não precisa ter Nossa, milhões. uma ação da Petrobras não vai conseguir. Mais uma, Tá, tá, tipo Magazine Luiza, com R$ 3 você consegue comprar uma ação. tá, tá. Eu não vou Então, falar nada da exa Magalu, mas beleza, exatamente. beleza. Então, o principal ponto aqui da educação financeira é se pagar primeiro. O que que é se pagar primeiro? O que que é o Tá. se pagar Não, então, primeiro? mas esse negócio de pagar, O que que é o pagar primeiro? né? Vamos supor, você recebe o seu salário, Tá, o seu soldo, ou tá. o seu rendimento da tua Recebe a empresa, folha de pagamento. o seu rendimento, você Tá, recebe a sua receita, que a tá, gente chama. tá, Antes de começar a fazer qualquer tipo de pagamento, pagar suas contas, tá, você se paga. O que que é? Você pega uma fatia daquela renda que você tá, recebeu, pode ser R$ 5 no começo, R$ 10, tá. tá? Você pega uma fatia e você vai colocar num No investimento investimento. Isso é se qualquer. pagar? Isso é o se pagar, porque eu tô, é como se fosse uma recompensa minha, que é o Ah, seguinte, eu vou começar a juntar, a poupar. Nesse momento eu estou criando a consciência poupadora, até você chegar guardando 30, 40, 50% do teu salário. caraca, mas é muito, Eu hein? já tive, Caramba. Mas se pra alunos guardar meus. 50%, você tem que ganhar muito. Então, eu já tive alunos meus Hum, que acabaram começando comigo quando eu era, gestor de uma grande multinacional, hum. e ele foi meu menor aprendiz. Ele ganhava uns 500, R$ 600, com 2 filhos. Morava no extremo da zona sul, Tá. tá. No momento que ele passou para estagiário, ele jogou aquele salário para R$ 1.800. Uhum. Ele já juntava dinheiro todo Ah, mês. mas ele não tomava café, ele Ele ia na casa do pai não, comer a pizza. não, esse não, porque ele é de Não? uma família humilde. Tá. Então não tinha esse. Então o que que ele fazia? Ele pegava daqueles R$ 600, mesmo com 2 filhos, com 16 anos, e 16 anos já tá com 2 filhos? com 2 filhos. E ele colocava 50, R$ 100 guardado todo mês. Tá. E conseguia viver com o resto. O que que ele fazia? Primeiro eu guardava, depois eu via o que sobrou e o que que eu poderia gastar. Ixi, Isso é a consciência poupadora. eu não tenho essa consciência. É difícil. É difícil. Depois que ele foi Ah, para. mas eu tô trabalhando, eu tô conversando com pessoas inteligentes, tô aprendendo. O bom do podcast é que eu aprendo toda Depois, vez, claro. depois que ele foi para estagiário, se tornou estagiário, o salário dele triplicou. Ó, é Foi verdade. para 1.800. O É. que que ele fez? Eu vou, Gastou con- mais. eu vou continuar gastando a mesma coisa que eu ganhava como Ah, mas aprendiz. aí é qualidade de vida. E aí ele escolheu num determinado momento fazer isso. Ah, entendi. Quando ele se tornou analista, que aí a Ó, gente tá já, progredindo. nesse salário, ele já tinha pulado na época, por uns R$ 4.000. Ó, O que que ele fez? Ele continuou tendo essa consciência, então ele passou a vida dele passou de menor aprendiz para viver com um salário 4.000, na verdade, 2.000. de estagiário, Ó, e o restante com filho. ele continuou guardando com o filho. Tá, isso foi quando? Isso a gente está falando aí de 2012, Quanto que ele 2013. tem hoje? Ó, Hoje essa é a eu expectativa perdi do o con corte, eu hein? perdi o contato A dele. última vez ele estava com quantos É. milhões já? Ó, a última vez que eu falei com ele, É. ele já estava com uma casa em João Pessoa, um apartamento em João Pessoa, Olha, alugado, que já legal. ele tinha Ganhando comprado, dinheiro ele lá. viajou para passar as férias e comprou um apartamento lá na beira da praia, onde ele deixava alugado. Ó, Já estava com uma casa de 400 metros quadrados aqui no extremo da Zona cara, é Sul. menos de 10 anos. Exatamente. Então, o que que é isso? É a consciência poupadora. Muitos pensam assim: "Ai, como que eu chego", no meu primeiro ano de faculdade na USP, um professor de economia me fez a seguinte pergunta: "Em quanto tempo vocês querem ter R$ 1 milhão?"
E essa conta, ela é muito simples fazer, porque existe o juros composto. E o juros composto Todo mundo é fala um disso. milagre econômico. Todo mundo fala O que é disso. isso? Se você Isso tem é um um milagre para o cartão de crédito e do banco também, né, quando você está devendo para eles, né. então, mas aí o banco é o que é a função do banco? Comprar e vender dinheiro. Ah, Se você quer comprar caro, isso é um problema ah, seu. ah. E aí você tem que ter educação financeira nas escolas. Então, educação financeira, você me explicou que não é deixar de tomar um café ou almoçar, ir na casa do pai, mas é ter uma consciência de guardar, não importa quanto você ganha. Aí Exatamente, eu tô me pagando, porque eu vou viver com depois de exata guardado, eu vou viver com o que tem, que uhum, sobrou, vai, vamos assim. exatamente, É isso. exatamente. A gente fez um estudo na universidade que eu dou aula, a gente fez um estudo em classe de aula, começando do zero. Tá, A gente, para juntar 1 milhão nesse estudo, a gente demorou 20 anos. é muito Então, tempo. na verdade, é claro, isso não é uma corrida de 100 metros, isso é uma Ah, maratona. o cara quer ganhar 1 milhão em 1 ano. Então, aí não dá. Não, não dá. Ou, quer dizer, dá, mas vai ter que saber Tem um como que ele sacrifício. vai ter, o que ele vai precisar juntar. Joga no tigrinho, não tem jogo É, tigrinho, criptomoeda, eu não acredito em nada, em muito, não? ainda não. A criptomoeda não acredito. Ainda a Não é criptomoeda, investimento criptomoeda, não, na não é verdade investimento. a criptomoeda ainda falta regulação de mercado. Tá, então ainda é como se eu falasse assim, é um buraco negro. Mas é o seguinte, cara, ó, me falaram que quem investiu R$ 1.000 em criptomoedas, não importa as principais, vai, Ethereum, Bitcoin, assim, Uhum. antes da pandemia, hoje tem mais de 1 milhão. Olha, eu tenho um Não que co seja eu tenho um investimento, mas colega isso é eu fato. tenho um colega, que a gente estava conversando aí, inclusive essa semana, que investiu R$ 10.000 Quando? numa Bitcoin, Quanto? há uns 4, 5 anos atrás. Agora tá milionário. Não, ele tá com 170.000, Ai, tá bom. tá. Só que, qual que é o problema da cripto, tá. Se você perder a senha, você Mas per você pode você perdeu o comprar seu dinheiro. mas você pode fazer investimento no O problema é o seguinte, bem você perdeu a senha, não, você mas você não pode tem para recorrer. você pode ter a criptomoeda vinculada a um banco de investimento. Sim, Por mas exemplo, vou dar um exemplo, não tem patrocínio nenhum, mas eu uhum, só estou falando porque eu tenho, uhum. mas não tem patrocínio isso aqui não. Na Nubank, eu tenho lá minha criptomoeda, Sim, mas aí mas eu vo não tenho ma a senha, eu tenho a mas senha do Nubank. mas aí você está vinculado a uma instituição financeira. Isso. O que mais ganha é quando você está vinculado à própria moeda, Caraca, na eu nem sei como cripto, comprar um entendeu? Bitcoin. E na cripto, você não tem, por exemplo, o que te dão quando você investe direto na cripto? Um código e uma senha. É, Você perdeu a senha, mesmo que você tenha o código, você você perdeu o seu dinheiro. já me falaram, já Isso que é o risco, aí que está o risco, entendi. entendeu? Tem muito dinheiro Então, perdido ainda no não tem mundo. uma regulação financeira, por exemplo, o Banco Central não regula Aí isso. eles querem o Drex aqui no Brasil, Então, né. exato. Eles querem o Mas assim Drex. mas assim, quem quer investir, dá para ganhar dinheiro, mas Cara, eu procuro não então dentro investir. desse mesmo bloco, eu queria ver a parte da educação financeira para crianças. O que está se fazendo no Brasil, porque você fala muito de educação Uhum, financeira, eu já entendi o que é, o público aqui nosso, já entendeu, mas para crianças, crianças anos iniciais, anos finais, criança até 12 anos, vamos pegar o uhum, marco legal que é do ECA, até 12 criança, uhum, do 12 aos 18 adolescente, né. E dos 18 aos 29, uhum, os jovens, uhum, são só os marcos legais, tem outros marcos que dá pra gente ver. Mas é para criança, você fala muito de educação financeira, e uhum, eu sei que algumas escolas particulares, temos educação financeira dentro do nosso projeto educacional, mas eu também já vi o governo aqui de São Paulo, que a gente tá falando, eu estou gravando em São Paulo, por isso que eu estou falando de São Paulo, mas eu sei que tem outras iniciativas, começar a falar de educação financeira. uhum. Como é que é a educação financeira para crianças? Olha Como funciona isso? Eu olha, sei que você dá palestra para sim, crianças, inclusive, sim, né. exatamente. O que eu costumo sempre falar é o seguinte: não adianta falar que a escola tem um professor de educação financeira, se esse professor de educação financeira é um pedagogo, nada contra, mas ele não tem a consciência financeira, É, ele tá? não é Então ele da tem que área. ter uma formação de finanças. Um contador, você é Eu sou contador. Ele é contador. contador formado pela USP, que é mais o quê, né, fora MBAs, tal, essas coisas todas, né, tá. Então você É, tem a que USP ter é a melhor faculdade de de contabilidade? contabilidade no Brasil, ela é considerada Uma das por algumas, alguns rankings,
como a melhor não só do Brasil, como da América Latina, Caraca. tá. É, Então cara, ele não tá aqui à toa, né, conversar com pessoa inteligente e aprender, e não né. sou eu que estou falando, são alguns rankings Claro, que claro, dizem isso, claro. tá. Mas assim, o que você tem que ter é, para ensinar essas crianças, profissionais de finanças. Tá, Não só apenas falar: "Ah, eu tenho educação financeira tá. e eu vou Você fazer", tem curso na mas internet? tenho Ó, curso. cara, eu vou deixar o contato dele aqui, ó, você tá curtindo, vê o curso dele aí na internet aqui no link, cara. Então, Pra criança também? para criança também. Que Por quê? legal, Porque a cara. criança, ela precisa aprender desde cedo a se controlar. Um bom exemplo é, se eu não Se estou controlar é enganado, pedir dinheiro para o pai, pra mãe então, ou é alguma coisa a diferente? melhor coisa do pai para ele ensinar a Hã, criança a ter uma consciência financeira, uma hã, educação financeira, hã. é dar uma mesada, Ah, mesmo que seja uma mesada pouca. legal. Ou, muitas das vezes, o que hoje já tem em algumas E dá limite, né? instituições financeiras, você tem o cartão de crédito para a criança, Olha, aonde você dá um limite e essa criança não consegue. Para saber o quê? A lidar com o cartão de olha, crédito, que porque legal. ele começa a Isso é aprender. regulamentado? Não é governo, não vamos É falar de porque criança não tem mas responsabilidade a civil. responsabilidade é do pai. Ah, O cartão é do pai, tá. Só que ou da ainda mãe, tem o nome lá da criança. do Tá, responsável pela criança, tá. tá, e o pai dá como se fosse um adicional para essa criança. Vamos supor que tem um pai, uma mãe, um responsável assistindo a esse Uhum, podcast e fala: "Pô, isso é legal. Vou ligar lá pro Eric, ele me ensina algumas coisas". Você sim, legal, sim. cara, legal. Então, o que que a criança vai ter com isso? Por exemplo, vai na escolinha, quer Da comprar um Tina. lanchinho, o próprio dinheiro do lanche, quer comprar, como que ela administra esse dinheiro? Ela vai ter que viver o Os mês 25 inteiro. dias lá de aula, no Exatamente. mês, né, mais ou Então, menos. essa educação é muito boa, porque não ela vai chegar como adulto, como adolescente, e não vai se endividar no cartão de crédito, Tá. como muitos de nós nos endividamos. Por quê? Porque de uma hora para outra a gente recebeu um cartãozinho de Falou crédito que tinha dinheiro lá. e falou que tinha dinheiro, que muitas das Não é vezes um dinheiro seu, é o dinheiro de que você vai pegar exata, emprestado. exatamente. Que muitas das vezes a pessoa ela tem um limite que é 5, 6, 10 vezes o salário que ela ganha no mês. Ela pode pagar o limite que ela tem no cartão, ela se endivida. Mas por quê? Porque ela não teve educação financeira na infância. Foi dado para ela como que a gente, uma metralhadora, Ah, mas não ensinaram como ela lidar com a metralhadora. entendi. Aí é Forma sacanagem do cartão, né, eu dou mais do que porque aí eu quero a pessoa me pagando E é sempre. por isso que, por volta de 2012, de 2012 até mais ou menos 2016, o nível de inadimplência no Brasil bateu recordes. É Por mesmo. quê? Mas também os americanos também, né, Porque eu foi estava vendo isso aí, o americano é, também tá mas endividado. o americano diferente do aqui no Brasil, Hum, por exemplo, se você fica muito endividado e que você olhe e identifique que você não tem, dinheiro para pagar, hum. você decreta falência na pessoa física. O que que é decretar falência na pessoa física? Todos os seus bens são utilizados para pagar suas dívidas e você começa do zero. Mas você começa do zero podendo comprar. Você, o que o teu É bem igual a custa, empresa, faliu, fechei e começo de novo e exatamente. dane-se, Aqui no né, a minha Brasil, dívida. aqui no Brasil não. Você fica endividado e você paga de consumir. E no momento que você Lá paga, não para de consumir. exatamente. E aqui, quando você paga de consumir, é onde a gente, no começo da nossa Qual quem que tá conversa, certo, o Brasil ou Estados Unidos na sua visão? olha, na minha visão, Estados Unidos. Por quê? Porque aqui, quando você paga de consumir, Você quebra você toda uma paga cadeia, a né. cadeia produtiva, É. a economia é ruim. E por causa disso, que tem alguns indicadores, por exemplo, que a gente fala, endividamento, desemprego, toda essa parte, porque é muito importante a cadeia estar funcionando para o Brasil continuar produzindo e consumindo e gerando renda, é o PIB. Entendi. Ah, agora eu queria abrir outro bloco de perguntas para você, já que já entendi da criança, dá um cartão lá, tal, né, e a criança passa a E não ter é simplesmente dar o cartão, é ensinar que ela tem que gastar dentro do mês tá. aquilo que foi liberado para Vamos ela. pegar os adolescentes, ensino médio. Uhum, Eu agora estou dando um pouco mais de liberdade, é aquela pessoa 14, 15, 16 anos, uhum, né, estou indo para o ensino médio, agora já penso como adulto, penso uhum, melhor, penso mais do que meus pais, né, aquela coisa, exato. né, sou mais inteligente. E não tive educação financeira como criança. Como se faz educação financeira, então, para os jovens que estão entrando no ensino médio? Alguns vão seguir a faculdade, outros vão ter o primeiro emprego, o primeiro estágio.
essa pessoa também precisa ter educação financeira. Também é muito mais importante, porque ela está prestes a se tornar maior de idade, ela Tá? está prestes a ter responsabilidades civis, E então ela é muito necessário. Então até vamos colocar até os 17 anos, o ponto de liberar um cartão de crédito, ou que seja uma mesada, e essa pessoa ter que administrar esse dinheiro com uma intermediação dos pais, é muito importante. mas às vezes os pais não sabem o limite, como lidar com essa educação financeira que não teve na escola, ou que a educação, a própria escola Uhum, é precária para um pedagogo, professor de língua portuguesa, nada contra, né, gente? Ele uhum. está apenas trazendo os fatos reais. Sou professor de matemática, você sabe matemática financeira, então eu falo educação financeira. Não tem nada a ver, Não, são coisas diferentes, são né? coisas Os diferentes. nomes, a semântica é igual, mas os processos são diferentes. Então, nesse caso, como é lidar com esse adolescente que está saindo de uma ele está sendo responsabilizado civilmente pelos seus pais são Uhum. responsáveis, e aí eu vou fazer 18 e aí eu vou ser responsável da Então, minha vida. eu costumo pegar e falar que, eu tinha um professor de direito, que ele falava que o direito não protege quem dorme. Que é isso? Se eu quero ter uma educação financeira, se eu quero ser consciente financeiramente, o que eu tenho que procurar? Conhecimento. Se eu não tenho, e eu estou, por Mas a exemplo pessoa não sabe que tem que mas por procurar, exemplo Eric, mas por aí exemplo você tá então, mas aí que tá. Hoje, a gente tem uma lacuna muito grande, que é: eu não tive educação financeira na escola, e hoje eu estou endividado. Muitas pessoas, elas me procuram. hum, Por quê? Elas me procuram não porque elas querem educação financeira, mas essa é da dívida. elas querem sair da dívida. Tá. E aí, com isso, a gente orienta tanto sair da dívida, como ter uma educação financeira. Mas isso custa dinheiro, muito? Não, Não, claro, gente, não tem almoço não grátis. tem almoço grátis. É Não, claro, não é tem. uma profissão como É outra. uma profissão como outra e a gente tem que entender bem isso. Mas Exatamente. assim, eu tô endividado, eu vou procurar alguém e eu não consigo nem pagar, como que eu vou procurar o Eric? Pô, eu tô cheio de dívida, Eric, você Uhum. me ajuda? Ajudo. Você é seu emprego, é sua Exata tarefa, é seu exatamente. O que que a gente faz? A gente analisa caso a caso, tá. Mas tá. mas dá Mas tudo é dá, poss tudo é possível. não só tem vários profissionais, né, no Exatamente. Brasil, né. Tô falando do Exato. Eric porque ele é o meu convidado aqui, mas Mas tudo é possível. Eu acho que tá. assim, tem momentos que você identifica que para ter um trabalho mais complexo e aquela pessoa, apesar de estar endividada, ela tem recursos para Uhum. sair. Então a gente acaba analisando e e cobrando o serviço. Mas É que a gente também a pessoa que está endividada, ela não consegue olhar para ela mesma, né. exatamente. Esse olhar técnico de fora que é legal, E né. atrapalha até minha esposa é psicóloga, e isso Sim. atrapalha até a saúde mental É. das pessoas. Ah, sim. Então isso é Pô, muito você faz o complicado. pacote completo então, né, você atende, já indica Já a sua esposa, já pô, aí exatamente, você tá exatamente. você tem uma cadeia produtiva. Mas assim, o que minha esposa até relata em algumas coisas, é claro, ela não fala nomes que Eu sei que fala, mas tá pelo dentro pelo do sigilo da profissão, sim, sim. mas, o que que acontece? Ela isso afeta muito a saúde mental das pessoas, É, porque a saúde. pessoa endividada, ela não dorme, a pessoa endividada, ela come mal, a pessoa endividada, ela não faz exercícios físicos. A saúde financeira é muito importante para Pra saúde tanto mental, tanto saúde para a saúde, pessoal. biopsicossocial, pessoal fala. Exatamente, porque a própria falta de educação financeira vai te proporcionar até E doenças. isso para o adolescente, né, Uhum, entendi. Agora eu queria abrir um outro bloco de perguntas, agora já focando para o praticamente o nosso público uhum, aqui, claro, o público que aí nos assiste tem filho, tem netos, acho que até uhum, os avós, nesse caso, é uma coisa legal, de pensar, né, dar um curso para os filho, ou exigir que a comunidade tenha, que a escola tenha, não havendo, eu já indico o Eric aqui, mas vamos só para um público acima de 40 que, pô, eu sempre tive dívida, sempre paguei juros, tô devendo precisa de educação financeira esse público de 40 a mais?
que fala assim: "Putz, já vivi quase metade da minha vida, não sei quanto eu vou viver, tô devendo". É sempre assim ou não é sempre assim, a pessoa acaba entrando num ciclo de Na dívida e acha que é na normal? verdade, vai muito da educação que ela teve, porque, o que que eu costumo pegar e falar? Existem pais que mesmo sem ter nunca estudado finanças, têm educação financeira, tá. E quando você não tem esses pais que tiveram essa educação financeira, eh, costuma a a ideia, né, a sensação de gastar igual meus pais se perpetua para a próxima geração e vai Hum, se perpetuando para próximas hum, gerações. O que tem que ser quebrado é essa roda, tá. tá. Eh, eu tô com mais de 40 anos, endividado. Dá tempo de recuperar? Dá, Dá tempo de juntar 1.000.000? dá tempo, tá. Caraca, Vai depender de quanto você tem para guardar e tá, como você vai se estruturar para isso, tá, tá. Então, você consegue chegar nos 60, 65 anos com 1.000.000, tá. tá. Então, para ter vamos colocar uma velhice mais digna. Tá, então o que eu procuro sempre fazer, não é com: "Ah, me aposentei e vou me aposentar com o salário mínimo". Você vai Até conseguir, pode, né, se você você vai tiver um conseguir, milhão, você vai conseguir, você é 1.000.000, exatamente. Mas vamos supor que você não tenha e se aposentou, tá. você nunca vai parar de trabalhar. Ah, já ouvi falar disso. Então, Você tá fazendo um negocinho, exatamente, ou você vai ficar dependendo apenas do governo. isso é ruim, É muito ruim. muito É como se você tivesse assim: "A minha vida depende de um outro". Então se você quer tomar a rédea da sua vida, você tem que fazer por onde? mas com 40 anos, 50 anos, eu tô endividado, dá você tá falando que dá para É aqui entender o que é educação financeira para essa faixa etária hã, e sem falar que a gente já passou aqui até financiamento eu posso pegar aí, né. a melhor coisa que a gente pode fazer nesse momento, lembra que eu te falei do se pagar primeiro? Uhum. Então eu vou separar uma parte do meu capital, da minha Mesmo renda, devendo. mesmo devendo, Ó, já ouvi falar para disso. investir. E o restante que sobrar, eu vou negociar com o banco, eu vou negociar com o cartão de crédito. Eu vou querer Eles pagar, querem negociar, é né. claro, eu não vou deixar de pagar. E aqui eu não estou falando deixar de pagar, Não é não é inadimplência. inadimplência, é você Tá. pagar. Porque você deixar de pagar e pegar e falar: "Ah, eu não vou pagar e acabou", isso é roubo, Hã. isso é um crime, tá. Estelionato, né. Isso é um estelionato. É, eu compro, Você eu compre consumo, mas já com a intenção de não é pagar. Isso é estelionato. estelionato, tá. Então, não é isso, mas sim você reservar uma parte da tua renda para investir e a outra parte você vai pegar e falar: "Eu quero negociar, eu quero pagar você". E aí você, com o que sobrar, Você você negocia. negocia. E o Isso banco é vai ser inteligente. negociar. Claro que vai, é interesse dele. Entendi. É interesse dele. Por quê? Porque depois de 180 dias, a dívida se torna dívida podre. O que que é dívida podre? Se você está com 180 dias de A dívida podre atraso, é um termo que eu não conheço, hein. se Mas você está legal. com acima de 180 dias de atraso, Hã. já você não pode considerar nos seus balanços que você vai receber esse dinheiro. Ah, mas isso Você você tá falando joga da parte contábil, você né. joga como perda. E muitas das vezes o banco vende essa dívida para um escritório de cobrança. Hum. Aí o Ent cara fica te então ligando, enchendo o qualquer saco lá, né. exato, mas é a função deles. Não, mas não pode ficar ligando. Então, Não pode ficar ligando. ligando, assim, tipo, você pode até fazer uma reclamação É, no Procon até, é. tá. Mas eles estão te cobrando por uma coisa que você deve, tá. Então o que que eles estão tentando fazer? Que você negocie. Ah, então a dívida, por exemplo, de R$ 1.000, que você falou de dívida podre, que esse é um termo que eu nem Uhum, conheço, até tem uhum. corte disso aí pra gente colocar. Tem R$ 1.000, se depois de 180 dias, 6 meses, o banco não conseguiu receber, ele vai vender essa dívida de 1.000 Ele por vai considerar de como, 1.000 por aí vai depender de banco para banco. vamos supor que ele vende por R$ 100. Aí o cara compra por 100, o cara é 1.000 compra por 10%. Se ele negociar com você por 150, ele já ganhou 50. Ganhou 50, mas 50%. você não tá incentivando, Não, não você tô tá falando o que e outra, acontece. existem bancos Ah. que nem negociam com você, nem diminui nesse patamar que estão te falando, ele vai continuar te Hum. cobrando Eu o dei valor real da eu dívida dei um com eu dei um juros. exemplo aqui hipotético, nem sei Uhum. se acontece isso, mas é só para deixar ilustrado que Mas, independente de aí o que qualquer era a coisa, dívida de 12 meses vai virar 48 meses.
mas você vai pagar. Vai pagar, né? Mas você vai pagar. E seu nome vai voltar a ficar limpo, Vai restaurar, né? tá? Vai restaurar, mas aí você tem que ter a consciência de não voltar a se perder financeiramente. E aí você vai ter a chance de ter a educação financeira novamente sob controle. Deixa eu abrir outro bloco de perguntas para você, que é bem interessante esse assunto. Realmente é um assunto que interessa bastante, não só a mim, aprendendo com pessoas Uhum, inteligentes, né? Por isso que o nosso Pensa Alto Podcast, aliás, fala em Pensa Alto Podcast, cara, se você gosta desse tipo de conversa, deixa seu likezinho aí, se inscreva no canal e comente, né? O que que você quer qual profissional, qual a pessoa que você quer que eu traga aqui, né? Para conversar, para você aprender. Esse é um assunto que me interessa. Abrindo outro bloco de perguntas, né, uhum. para esclarecimento. Cara, quando a gente fala de dívida, o povo brasileiro é um povo endividado? Ou ele está na média mundial? Porque a gente fala, o brasileiro gasta mais do que ganha, de repente a gente vê Uhum. essas reportagens nas grandes mídias, o Brasil atingiu tantos percentual. Como que é isso aqui no Brasil, cara? Olha, o Brasil está endividado. Por quê? O Tem o, Brasil ou o brasileiro? o brasileiro. Um O brasileiro. brasileiro está Tá, endividado. Por tá. quê? A gente é só olhar o nível de inadimplência que tem que está sendo divulgado a todo momento nas mídias, Tá. tá? Então, sim, o brasileiro é endividado, E o mas brasileiro não tem educação financeira, por isso não, que ele é endividado. exatamente. E a tendência é piorar. E aí muita gente eu escuto falando: "Ah, mas ter dívida é ruim". Não, ter dívida não é ruim. Não é ruim. Não, Não é ruim? o ruim é você não pagar a dívida. Isso é ruim. Eu posso ter dívida, Você pode ter uma dívida ou que igual você falou do banco lá, peguei o exata dinheiro, vou investir aqui no meu podcast. exatamente, Ah, exatamente. a minha mecânica, a Pensando em doceria, no seu pens comércio, na barbearia. pensando Barbearia hoje tá exatamente, dando bom pensando dinheiro. em empresa. Hã, É mais vantagem se você tem uma empresa que a sua apuração do lucro é pelo lucro real, vamos colocar assim, tá. tá? É captar dinheiro de terceiro do que o seu próprio capital próprio. Porque quando você capta de capital de terceiro, Hum, o risco também é do terceiro. tá, Quando você coloca só capital próprio, o risco é só seu, entendi. tá? E normalmente os juros do capital de terceiro é mais barato do que os juros do capital próprio. E aí pensando em empresa, que a gente tem que separar a empresa do dono da empresa. Não pode misturar os dinheiros, né. Exatamente. Que aí, Dinheiros pegando diferentes, um gancho, é um dinheiros princípio diferentes, contábil. É o princípio contábil da entidade. É entidade. onde a gente separa as duas entidades. Até falar que o tal do Pacioli aí que fez as partidas dobradas, pra quem é contador sabe o que eu estava falando. Exatamente. Sim, Então, o que que acontece? Ah, é mais barato. Sim, algumas dívidas são mais baratas do que você pegaria do é o caso capital do próprio. financiamento do imóvel, né, cara. Exato. Eu poderia pegar todo o meu dinheiro, fazer empréstimo, mas eu vou lá, pego financiamento imobiliário, pagar 10% ao ano, 8, dependendo, Você não 12. ia pagar os juros do governo, mas você Não ia é empatar todo o seu recurso num imóvel que, se você precisar vender, vai demorar muito tempo. e não ia ter nem dinheiro. Agora, quando você pega um financiamento bancário, só fazendo um Uhum, exemplo, você paga, claro, você vai pagar os juros, do financiamento imobiliário, tem vários modelos, mas hoje, né, 8 a 10, 12%, dependendo muito do perfil, 7%. uhum. Inclusive, tem um plano do governo do estado de São Paulo para servidores públicos da área de segurança, que é juro zero. Juro zero. Se ele ganha até, acho que o 7 5 8.000 reais, né, o Uhum. servidor, grande parte dos servidores. E se ele ganhar até 17, saindo dos 8 até os 17, ele paga 4% de 4% de juros no financiamento imobiliário. Excelente isso aí, cara, Muito bom. muito bom. E Pega é o que você tá ontem, falando, pega ontem, pega ontem, pega entendeu? Isso ontem, tem que pega tem que ontem. pegar. Por quê? Porque, você não empata o seu dinheiro, você continua com uma reserva de emergência, E você tá? está pagando 4% ao ano, que Exata você for dividir é 0,4 menos exatamente. 0,3. Nossa, é É muito. muito fácil. E o que que é reserva de emergência? O que que é reserva de Reserva emergência? de emergência é você ter um capital guardado, uma quantidade de dinheiro guardado, Hum. que você consiga viver mesmo sem.
ter uma fonte de renda, um emprego ou uma empresa, de no mínimo 6 a 1 ano. Mas é bastante. Eu ouvi falar que reserva de emergência, eu li um livro, falar que a sua reserva, que está lá disponível, na poupança, é entre 1 e 3 salários que você recebe atualmente. Isso E é 3 sa um de salário é 1 a pouco. 3. É, 1 salário é pouco. 3 ainda é pouco. Por quê? Normalmente quando você fica, Mas é na poupança esse dinheiro, é não, reserva eu de colocaria no Tesouro Selic. tá, Tesouro Selic, ele vai render todos os dias e tá. ele vai pagar a inflação mais Uma um pe percentual de rendimento mesmo, tá. tá. A poupança, ela paga abaixo da inflação. E aquele dinheiro que fica no CDB do banco? Aquele é ruim também? Se é resgate automático, ele Hã, é bom. O que eu não costumo aplicar é quando o meu dinheiro, e aí sou eu, tá? Tem alguns colegas que fazem isso, tá. mas eu não gosto nenhum tipo de aplicação que o meu dinheiro fica travado com o Fica banco, retido, fica fica retido com o banco. indisponível, né. Exatamente. Eu costumo pegar e falar que o dinheiro é meu, eu movimento a hora que eu quiser, no momento que eu Deixa quiser. deixa eu abrir outro bloco de perguntas dentro da educação financeira em geral, que esse assunto me interessa, aproveitando, você está aqui no Pensa Alto Podcast, eu estou falando com pessoas inteligentes, estou falando com o Eric, ele é contador, vários cursos, de pós-graduação, ele é assessor, ele é professor nessa área, fala educação financeira, mas eu também quero aprender, e isso que é legal no podcast. Cara, deixa eu fazer algumas perguntinhas para você, você tá falando dos papéis? Não sei nem se é papéis, mas investimentos. Você falou assim: "Olha, não trava seu dinheiro", tipo, vou aplicar no CDB, indisponível por 120 dias, aí tem. Uhum, Deixa eu fazer uma perguntinha, tem muitos bancos digitais uhum. que falam assim: "Ó, coloque seu dinheiro aqui, 105% CDI, 110% CDI, já vi 120% CDI". Isso é bom ou ruim? É bom, na E verdade. tem O que risco? você tem que o que você tem que medir é o Hã. seguinte: quando, por exemplo, Isso tá dos um banco bancos grande, digitais, vamos pegar um bancos banco grande. Por que o banco vamos grande? falar os bancos grandes, a gente tá falando aqui, vamos pegar os 4: Bradesco, Itaú, Itaú, Santander, Santander, Banco do Brasil. Banco do Brasil. São Coloca são bancos que não correm risco de uma falência, de uma hora para outra. tá. Então teu dinheiro é garantido. Tem o fundo Qualquer garantidor. di o fundo garantidor É outra é coisa, né. exatamente. Tá, tá. Então, Vamos falar desses bancos, tá. desses bancos, tá. O problema quando você, vai para outra instituição financeira, chamadas fintechs, As as fintechs. São fintechs esses bancos digitais. são os bancos digitais menores. Por que que eles te oferecem um CDI maior, né, 120% do DI, vamos colocar assim? Por causa do risco. Eles Pô, são menores, são então você menores. está correndo um pouco Eles mais são de menores, mas risco. são gigantes. Exatamente. Então Dos gigantes são menores. para você colocar o seu dinheiro num risco, você quer dizer, por exemplo, eu vou colocar meu dinheiro no Eric ou no Eric Itaú. Bank. O Eric Eric Bank. Bank. Eric Bank. Quem tem mais risco, o Eric Bank ou o Itaú? Ah, O Eric Bank, porque mas ele é menor e ele é desconhecido. mas esses tem banco aí, cara, eu não quero falar o nome das instituições, porque elas não patrocinam o canal. Mas você pega um marketplace, um Uhum, grande que tem aí, a cor amarela. uhum. Ele tem lá: "Deposite no meu banco e vou te dar 105 do CDI". Além do banco, você tem todo o mercado o marketplace dele, Sim. e que dá sustentação, ou não? Não, não é assim que funciona Não é muito, assim, não. Por cara? quê? Porque ele é menor, ele não chega a ser o tamanho de um grande. Então Tá. o teu risco é menor. E outra, o que que é uma instituição financeira? Uma instituição financeira, qual o negócio dela? Comprar e vender dinheiro. Ah. Eu compro dinheiro. Lá eles estão pegando só dinheiro Exatamente, eu e compro remunera eu compro o dinheiro a 120% do DI, que é o só que eu vendo dinheiro com empréstimo a 200, 300 que do é o DI. spread, né, é a forma do Exatamente, é o spread bancário. spread Então bancário. ele está comprando. Então, para ir captar esse dinheiro, por quê? Através do Acordo de Basileia, Hã. que é o Acordo de Basileia? Eu sou um banco, uma instituição financeira, mas eu tenho um limite para emprestar dinheiro, para estar alavancado financeiramente. Tá. E para aumentar esse limite, eu preciso captar mais. Bacana. Então, quanto mais eu Então é um risco, capto, mais eu então quando eu empresto. entro num banco digital, falo assim: "Ó, o cara tá dando 115".
Caraca, tá pagando bastante. Então ele tá correndo o risco de emprestar e a pessoa pegar É um juros risco. maior e não pagar. Exatamente. Hã, Mas ixi, não é que se você colocar o seu dinheiro lá, você vai perder o seu dinheiro, nada disso. mas é bom colocar um pouquinho lá, É o não põe risco. O que eu costumo falar é que eu nem banco grande, porque a gente teve bancos grandes, por sim, exemplo, Real foi vendido para o Santander, bancos um grandes Banespa, exatamente, bancos grandes, o próprio quem é mais velho, o Comindi, que Comi que quebrou, e Bamerindos, o tempo passa, o Bamerindo, tempo voa, e minha exata poupança exatamente. continua numa Então boa. tudo re Olha só, põe na exata poupança porque não rende nada. na Tá vendo a época educação financeira errada. exatamente. Ó, Então, o que que eu recomendo? Nunca coloque o seu dinheiro em um só banco, hã. ou em uma só aplicação. E se eu recebo lá contar Pulveriza, salário? Ah, você pulveriza, você pega e pulveriza. fala: "Ah, eu quero aplicar, vamos supor, 25% num Tesouro Selic, eu quero aplicar 25% num fundo de Mesmo que imobiliário". eu queira aplicar em banco digital, eu vou ter 3 contas digitais. Exatamente, você Ah, começa a pulverizar. Então, por exemplo, tem não só o investimento, mas o não só banco também. o banco, corretoras, Ah. entendeu? É Tem legal. uma tal que começa com uma letra A, o pessoal fala dessas letras, aí eu vi cada coisa no YouTube dessa corretora, velho. Então, na Eu não verdade sei o que é verdade e o que é mentira, mas não vamos falar dela não, é mais mas tem que tomar cuidado, é, né. exatamente. E o que eu costumo fazer? Hã, Por exemplo, Tesouro Selic. hã. Ah, eu vou Esse pode falar, é do eu vou é governo. o do governo. Ah, Hã. eu vou aplicar numa corretora X. XPTO. Quase que Exatamente. eu falei. XPTO. Você não está aplicando na corretora, você Ela está só tá aplicando no ela governo. só tá O seu intermediando. título é no governo. É. É E tá é o que a gente chama registrado de título soberano. tá, Ah, mas se o governo não pagar? al Se o governo não pagar, toda a economia brasileira já quebrou, eu já ouvi falar disso. entendeu? Então o risco é muito baixo, Tá. tá. Se quebrar Mas também um, não vai pagar hum, 120% CDI, né? não, mas aí vai te render lá. Ó, deixa eu te fazer Hoje ele está pagando, vamos colocar, tem alguns títulos pré-fixados hã. que estão pagando 13% ao ano. Mas 13. tá disponível o dinheiro É só ir não. lá, R$ 30 para você investir. Oh, A isso é partir de R$ 30 você compra esse título. isso daí é legal. É que você não pode ele me falou que ele não tem a certificação para indicar. Uhum, Ele é professor, é contador, ele pode falar, mas ele não pode indicar, então por uhum. isso que nesse momento a gente não vai indicar Investimentos. investimento. Ele não pode e a gente vai preservar a ética da profissão dele. Cara, mas ele pode falar: "Cara, eu ouço falar muito em FII", sabe, FII é fundo de fundo investimento imobiliário. fundo de investimento imobiliário. O fundo Aí tem um tal de tijolo, tem um tal de papel, cara. é, Aí eu falo assim aí os caras falam assim: "Não, compra o FII até você comprar o seu apartamento para alocar". É isso mesmo? é isso, mas o que eu costumo comprar o FII? Eu não compro o FII papel. O que que é FII papel? Hã. O FII papel, fundo imobiliário com créditos recebíveis, ele está vendendo para você contas a receber. Ué, se É a isso, receber tá bom. mas é papel. Tá. O que eu costumo aplicar em fundo imobiliário é tijolo. O que que é tijolo? São galpões logísticos, Ah, são escritórios corporativos, shoppings. Por quê? É como se você tivesse um imóvel e tivesse alugado. um pedacinho lá. Exatamente. Você compra um pedacinho desse Compra um imóvel. pedacinho e Ah. você recebe todo mês o quê? Dividendo. O que que é o dividendo? É uma parte do aluguel. Caraca, e pode valorizar ainda, né, e tem a Exata valorização do imóvel e tem o exatamente. é como se eu tivesse uma casa alugada, só que eu não tenho a casa inteira, tenho um pedaço dessa casa. E Porra. existem fundos imobiliários que hoje custam 5, R$ 10. Então, para você investir, você precisa de ser dez E eu reais já invisto, já tô ganhando. já está ganhando. No próximo mês você Hum. vai ter é claro que você tem que analisar papel por papel, para ver se ele Você está faz tendo isso? lucro. Você faz Faço. e aí você faz isso? Esse tipo de aplicação? Faço. Procura Então ele vo aí, meu. então Eu vou você procurar. então vo Eu vou terminar isso aqui, eu vou procurar. então o que que você vai ter lá? Para você receber o dividendo, Hã. o fundo imobiliário tem que ter lucro, porque se você não tiver lucro, você não Ah, pode tem que estar distribuir alugado. tem que estar Então eu vou alugado. alugar Então shopping. você tem que Eu vou analisar comprar você shopping. tem que analisar a vacância. O que que é a vacância? É o percentual que Ah, aquele imóvel está alugado, entendi. entendeu? Então, Também tem, FII de hotel, né. também Hotel tam turístico, né. exatamente, também é Cara, tijolo. tijolo Tijolo, o que que é tijolo? É você investir no imóvel, no imóvel. não em títulos a receber. Esse é bom, Eu os FII. gosto.
Eu gosto. Eita. Eu gosto muito. Por quê? É uma maneira de você ter vários imóveis e o teu dinheiro você tem Aí liquidez você fala assim: "O imediata. que que você é?" "Eu tenho vários imóveis", Exatamente, pedacinhos, né, exatamente. mas você tem Eu vou num shopping perto de você é que é casa meu. e eu tenho uma parte dele. Eu sou um dos sócios. Eu tenho uma parte do fundo que administra aquele shopping. Então eu sou um dos Aí você sócios. quer que o shopping seja cheio de gente. É claro. E Você incentiva. você vai até com outro olhar para o shopping. Já vou gastar dinheiro lá, porque o dinheiro vai voltar para Exatamente, mim. exato. Tá, Então, e o legal. dividendo, o mais gostoso do dividendo é que você não paga imposto de renda. Ah. Você é isento de imposto de renda. Toda vez que você recebe dividendo, você é isento de imposto de renda. Ah, é, Por mas quê? aluguel você tem que pagar, se você tem um imóvel, você tem que pagar o carnê-leão lá, os 15%, É, né. mas quando você tem fundo imobiliário, Não onde você não precisa. precisa. Por quê? O imposto de Mesmo renda. com o governo atual, o ministro que gosta de taxar. Não, porque o imposto de renda já foi retido na empresa. Ah, E que está legal. distribuindo para você o lucro. O lucro que ele distribui é depois do imposto Tá, de renda. deixa eu te perguntar, nesse bloco é legal. E as ações? Tem ações blue chips, já ouvi Já falar? as blue chips, o que são ações blue chips? É como se fosse Petrobras, Itaú, São Bradesco, as são as topzera. tops, as que fazem o índice Bovespa movimentar, porque são as maiores empresas brasileiras. É bom aplicar nessas aí? O Se que que você você acha? quer, olha, Ou é mais segurança? aplicar em empresa, você tem que ter vamos colocar assim, uma estratégia Hum, e um objetivo. hum, Tá? O que que você quer? Você quer receber dividendo? Você quer receber dividendo e ganho de capital? O que que é o ganho de capital? É, eu comprei por 10 e vendi por 15. hum. Isso é um ganho de Você capital. tem que Você ganhou pensar isso. 5. Tá. Ah, eu não estou interessado nisso, eu só estou interessado em dividendos. Então as blue chips são as mais recomendadas, Ah, tá. tá? Agora, Elas não aumentam o capital, elas elas podem, distribuem lucro. elas podem Ah, cair e subir a ação, dependendo do governo. Vamos supor, a Petrobras. A sobe e desce. Petrobras, você tem que tomar um tremendo de um cuidado com ela Mas ao longo do tempo. se você quer. Ao longo do tempo é um título pré-fixado. Só que assim, se você está correndo risco, vamos supor, você compra 100 ações da Petrobras. Hum, 100 ações da é Petrobras, hoje você vai R$ gastar mais ou 37. menos 3.000, uns 3 4, mil que é, uns 4 4, mil 4 mil reais hoje. hoje. Tá. E se amanhã você precisa dos 4 mil? Você Ah, pode ir lá ter que tentar vender essas ações e só conseguir 3.500, é. porque caiu. Porque a Petrobras ela é muito influenciada pelo preço do petróleo, e aí, vamos supor, eu não sou influenciado apenas pelo governo brasileiro. Tá. Petróleo é uma commodity, é um produto aceito mundialmente. O que que acontece? Se Aí o os caras estão falando para mudar a matriz energética, vai baixar o preço do petróleo. Exatamente, então eu posso ter uma influência no preço do pe Meu, do da os cara ficam vazando informação só para movimentar esse negócio de então tem isso aí, não tem? O cara joga uma então, notícia, uma fake news aí, mas assim, ou isso é nem regulado? vamos entrar em fake news, porque Não, isso é o regulado. que tem de fake news aí No mercado financeiro? é, exatamente. Ixi, E ah, não só no mercado você pensou só financeiro, que era política, hein? não só no mercado financeiro, mas na política. Por quê? Vamos colocar assim: "Ah, vai acabar o petróleo", Não vai acabar ou o pe vai não não vai tem. acabar. Eu Por vi um grande cara aí que fala na internet, ele falou que o petróleo não acaba. não, e na verdade é Um assim, dia acaba, mas não acaba nos próximos e 100, o 200 e anos. o que eu tô até mencionando é: "Ah, vai mudar a matriz energética Ah, para crédito carbono. eletricidade". Não. O que que vai hoje a frota brasileira, ela é praticamente 90% mais de 90% da frota é através de combustível fóssil, Tá, tá. E o petróleo é o que domina certo. praticamente, tá. Para mudar essa frota, são décadas, são décadas. Isso a gente está falando de Brasil. Se você vai para os Estados Unidos, Você pegar é praticamente você pega a 100%. Rússia, tem uma eu acho que a maior reserva não, É, uma das maiores reservas é da você vai Rússia. para os Estados Unidos, Canadá tem muito Arábia, o petróleo. Oriente Médio, é só frota movida a combustível Acho fóssil. que o maior produtor de a maior reserva de petróleo é da Venezuela ainda, né. Exato. Então, o que que a gente acaba Aí a gente vê acontece que tem esses interesses ali é em cima claro, de outros países para detonar a isso que eu ia falar, Venezuela. não só interesse político, Ah, existe o interesse das grandes empresas, das grandes montadoras, porque vai investir, por exemplo, você pega e mas tem uma fala marca de celular que fez um carro agora elétrico, como é que pode? então Como é que o então Henry Ford ficou quebrando a cabeça para fazer o então, carro a esse negócio de carro combustão. elétrico, eu já ouvi Hã, um comentário de uma colega minha que viajou hã. e no meio da viagem, na volta, teve
Pane carregar o carro, pane né? elétrica. Que não teve a pane, mas teve que carregar o carro, como se tivesse acabado o combustível. Ela estacionou num posto onde tem a recarga e ela ficou parada nesse posto 6 horas, até ter a Isso carga completa. eu já vi isso aí. Eu tive a oportunidade Então, de viajar em alguns países e já vi se isso a aí. por exemplo, eu não tenho interesse nenhum em comprar um carro 100% elétrico. Um híbrido, Um talvez. híbrido talvez, mas 100% elétrico não. Por causa desse Deixa então isso demora eu para só vou fazer uma acontecer. derivação aqui na da ele tá falando dos papéis, cara, ele falou do tesouro, ele falou do FII, já falou de FII tijolo, FII papel, título da dívida, falou da poupança, falou várias coisas aqui. E, cara, eu só queria fazer uma pergunta sobre crédito de carbono. Eu quero saber o que que você pensa, como economista, como professor, sem nenhum viés Uhum. político, evidentemente, mas, eu ouço muito dizer: "Ah, o Brasil vai vender crédito carbono, isso significa que ele vai preservar mais, e ao preservar mais, ele não incentiva a produção industrial no Brasil". Cara, eu queria essa linha de raciocínio sua, ou não tem nada a ver? Olha, isso é uma tremenda de uma mentira, O né. que que é O mentira? que eu O que que se é eu men inve o se eu que meu, que meu, caramba, que é se mentira eu também, se eu caraca. investir em crédito de carbono e com preservação do meio ambiente, eu não invisto na indústria, na economia. E Uma coisa é uma eu coisa, posso outra primeiro, eu posso investir em crédito carbono que eu vou ganhar dinheiro. sim, Tá, eu como investidor, eu lá sim, tenho lá R$100, sim, R$200, vou investir porque em crédito é o carbono. foco, hoje é o foco. Hoje é Eu foco. não Mundial garanto ou brasileiro? mundial. 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 Eu não foco, eu não posso falar que você vai ganhar dinheiro investindo em crédito de carbono. Tá, A probabilidade é que você ganhe, tá? tá. Isso quer dizer que a China continua produzindo e o Brasil É, dá o ar puro. exato, É é isso. mais ou menos Então isso. não vai ter crescimento no Brasil. Por quê? Não sei, tô perguntando. Não, Eu quero aprender. Nada a ver? não tem Ah, nada que isso, se eu investir em preservação do meio ambiente, eu não desenvolvo a tem país que economia. não tem como Isso é gerar crédito carbono, Isso né? é a tremenda mentira. Ah, Igual, tipo, legal. Explica né, aí. sem entrar em políticas, mas Sim, o explica antigo aí. governo incentivando a desmatamento na Amazônia, Hã. tá? Isso não, não, isso vamos colocar, é algo errado, por quê? Tá. Porque quando você desmata O uma espaço. reserva ambiental daquela maneira, o que que acontece, tá? E não estou falando que foi só por causa disso, tá? Mas acontece dessas mudanças Ah, mas isso é climáticas, mundial, né? esse é mundial, Não é s mas as mudanças climáticas, elas são influenciadas pelo quê? Pelo desmatamento não só da Amazônia, mas como do mundo inteiro, a tá? elevação da temperatura, Exatamente. né, efeito Então estufa, vamos né. supor, vamos supor que a gente tivesse desmatado a Amazônia. Hã. "Ah, eu vou ganhar dinheiro só porque eu desmatei a Amazônia?" Não. Tá, você ia colocar O que que pode agroindústria, acontecer? umas indústrias lá. A mudança climática vai ser tão grande Hã. que vão quebrar várias empresas. O que que aconteceu no Rio Grande do Sul há pouco tempo atrás? Mas é enchentes lá, né. O Rio Grande do Sul ficou parado quanto tempo? É, bastante. As Até o empresas aeroporto não as funcionava. empresas ficaram paradas quanto tempo? É. Quanto desemprego gerou? Quanto dinheiro do governo público eu tive que colocar para Tá, recuperar mas aquilo? agora sendo educação financeira, eu compro crédito carbono eu posso investir, pessoa física, em crédito Tem carbono? vários títulos dentro das corretoras que investem nisso e você pode E escolher quanto está alguns. sendo o rendimento hoje? Hoje, Olha, mais ou menos, por mês, 1%? depende de título para título. Tem título que você, na verdade, esse daí que a gente chama de renda variável, Aham. tá? Não são rendas Ah, tá. fixas, tá? Renda variável, que você pode comprar hoje e perder dinheiro, Eita, eu não tenho. entendeu? Mas você pode comprar hoje, dependendo se você sabe escolher o momento certo de comprar. Hã, E aí a gente pega e fala, a gente não tem bola de cristal. não tem. Então, mas você tem alguns indicadores que você sabe muito bem como, em que momento comprar. Vou dar um Tá. exemplo. Em 2007, quando eu comecei a estudar empresas, tinha um senhor chamado Eike Batista, Aí eu conheço esse cara aí. O X, exatamente, é o das famoso empresas X, X, empresa X. onde a Não é o gente, X-Men, é X só. onde a gente analisava as empresas dele na USP, Ah, mas ele falava pra caramba, né. e a gente analisava as empresas dele dentro da USP e não entendia o porquê que rendia tanto na bolsa. Eu li sobre isso. O que que acontecia? O principal ponto, O Eike Batista era filho de um grande ministro, né, ministro daí de Minas e Minas e Energia, Energia. Ele e tinha e infor e o falavam que ele e o tinha que e informação. o que
falava é que ele tinha essa informação de onde estavam As reservas. as reservas de petróleo. Hã. Isso é Ele porque não conseguiu extrair nada, era né? nada. Nada. Isso era porque a empresa dele crescia muito. Ela não tinha patrimônio, Ela tinha informação. ela tinha informação. Ah, Então o mercado acreditava que ela ia render muito. Como o é Eric especulação isso daí, exatamente. pura Como especulação. o Eric investe em alguma ação ou em algum fundo imobiliário? Hum. Como você dá essa assessoria? Uma das coisas de indicadores que eu que eu vou ver, é o que a gente chama de preço sobre o valor patrimonial dela. Valor patrimonial é o valor que a empresa vale, é o patrimônio Quando dela, ela tem é o quanto mesa, ela tem cadeira, prédio, exatamente. computador, Se o preço na bolsa estiver abaixo do valor patrimonial, aí você eu compro. Por você quê? compra, É né. como o que que é o valor patrimonial? Eu tenho que É a desfazer tab dos meus bens, o eu ainda valor ter lucro. o valor patrimonial é a tabela FIPE de um carro. Ah, Se um carro se você vai comprar um carro e ele está acima da tabela eu não FIPE, compro, por quê? Porque você vai perder eu dinheiro. perco dinheiro. Então, o valor Ah, patrimonial é a mas isso mesma é coisa. também até eu vou lembrando que é pro FII, né, é FII, porque eu tenho eu tenho uns FIIs ali, eu olho o valor, quanto custa? 1.000, ela tem 1.000, mas tá valendo 800, eu vou e compro, Aí vale, por quê? Porque porque a tendência é, a tendência de mercado não é uma promessa, mas a mas a tendência é tendência é que o equilibrar, preço se equilibre, vá até o valor patrimonial, que é o que vale. e isso é uma estratégia minha. Quando eu compro uma empresa Cara, mas abaixo do assim, valor patrimonial e quando ela chega no valor patrimonial, eu vendo. cara, mas isso aqui é educação financeira que a gente tá falando, e Exa você é uma pessoa inteligente. Agora, eu, como qualquer um do povo, eu não entendo nada disso. Aí eu estou eu aqui para auxiliar pô, você. é isso aí, cara, entender, porque é muito número, é muito índice, eu não entendo nada E disso. é por isso que é chamado de ciência contábil, Ah, ciência financeira. Isso é uma ciência. Você precisa estudar, você precisa ir atrás, você sabe, precisa eu buscar conhecimento. quando eu prestei concurso público, eu tive aulas de contabilidade, só, Uhum. né, só por causa do concurso público, minhas formações são outras, né. E eu lembro que um professor de contabilidade falou o seguinte: "Sabe o que o contador faz? Protege o patrimônio do seu cliente". É o que Tá você está correto, falando, é isso, né? é correto. É, A é legal, contabilidade, só pegando um gancho, claro. aqui no Brasil, ela foi capturada pelo fisco, capturada pela Receita Federal. Por quê? Porque lá na época da ditadura do regime militar, a inflação bateu recordes. É, Inclusive, quando acabou o regime militar e começou o presidencialismo civil, né, a gente chegou a ter regime democrático, né, abertura a democrática. abertura democrática. 85, né. É isso. Em 93, a gente passou dos 100% de inflação ao mês. Fernando Henrique, né. Antes Não, do não, Fernando Henrique, Itamar Franco. Itamar Franco, ele era acho que ministro da Exatamente. fazenda, né. Então, qualquer relatório nesse momento, a gente não tinha computador. Era, não Nas tinha. mesas não tinha É, computador. estava Para um chegando. relatório contábil ficar pronto, Partidas qualquer empre dobradas. exatamente, demorava em torno de 3 meses. Caraca, então Então já tá tudo quando o rela defasado já. exatamente, e não servia para tomada de decisão. Então a contabilidade, ela ficou vista apenas como o apurador do imposto de renda. Hum. E é mais do que isso, Exatamente. Então, a partir de 1994, com a implantação do Plano Real, plano que deu real. certo, que a inflação acabou, o que voltou para os contadores? É claro que alguns desses contadores, colegas meus, ficaram presos naquela época, mas alguns contadores começaram a identificar a oportunidade de gerar informação para tomada de decisão. São os relatórios contábeis. Exato, gerar informação que são úteis para você ter uma educação financeira, não só na pessoa física, mas na pessoa jurídica, entendeu? Legal. Não, Pô, então o que você tá fazendo aqui, você tá dando, além de eu estar conversando, você tá dando assessoria, né, o pessoal que tá assistindo aqui, na verdade, uma exata grande assessoria. A exatamente. introdução é só assistir o podcast, o resto continua com você, não precisa mostrar tudo isso daí, né, Aham, cara. Pô, tá exatamente. bem legal, cara, bem legal. Gente, eu conversei aqui com o Eric, né, é uma conversa bem legal, bem interessante. Nós falamos aí nós perpassamos ao longo desse tempo aí por várias coisas de educação financeira, falamos até de investimento. Eu queria agradecer sua presença aqui, Eric, e já convidar para um próximo podcast para a gente falar um pouco mais sobre os papéis que tem no mercado, que é um Uhum. assunto legal, acho que o pessoal quer saber sobre isso. Então eu queria agradecer, né, é sempre legal
fazer um podcast, o Pensa Alto, né? Porque a gente sempre fala com pessoas inteligentes. Obrigado, Eric. O prazer é meu, eu que agradeço. E sempre pode contar comigo aí para a gente discutir, principalmente a parte de finanças, tanto de Legal, pessoa cara. física como de pessoa jurídica, falando de alguns papéis aí na bolsa. A gente. Legal. Você que assistiu até o final, não esquece de deixar o like, né? Compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para contar o YouTube, isso que você já sabe. Aqui embaixo na descrição você tem todos os contatos do Eric, converse diretamente com ele. E se você quiser algum assunto específico aqui no Pensa Alto, coloca nos comentários o que você quer saber que eu vou entrevistar aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, valeu, Obrigado, Eric. Obrigado, obrigado, obrigado. obrigado.